Muito bem, meus irmãos, vamos ter um tempo de reflexão agora. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí, na primeira carta de Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 4, por favor. Nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 11. Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo... Pedro, capítulo 4, desculpa. Do versículo 1 até o versículo de número 11. Diz o seguinte: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para satisfazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam na libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, nas orgias e farras, e na idolatria repugnante. Versículo de número 4. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de moralidade, por isso os insultam. Contudo, eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo, o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê. De forma que todas essas coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Que palavra! Como vocês sabem, nós estamos trabalhando os pilares da nossa comunidade, os pilares de fé, aquilo que solidifica a nossa visão e a nossa missão e daquilo que nós desejamos ser como igreja. Esses 5 pilares, hoje é o 5º pilar da nossa comunidade. Semana passada, por conta do visitante, nós paramos a nossa série, mas nós trabalhamos até agora os 4 primeiros pilares, que são: a missão é a razão pela qual a igreja existe, o amor é o contexto de toda a missão, as estruturas devem submeter-se ao Espírito Santo, a relevância para com a cultura não é opcional. E hoje nós vamos estudar a criatividade é o resultado natural da vida em Cristo. E por não coincidência, nós temos aqui hoje a presença do Vitor, que vocês viram como de maneira criativa Deus nos conduz na história através dos dons das pessoas. Dos dons das pessoas. Hoje nós tivemos aqui uma demonstração daquilo que Deus pode dar a uma comunidade ou a pessoas que servem a igreja dele. E nós temos um culto alegre, reverente, mas de maneira criativa. Então perceba uma coisa que muitas vezes nos escapa, porque dentro da seriedade, e isso tem uma dificuldade, talvez no meio evangélico, nós, como meio evangélico, principalmente no meio evangélico histórico, nós somos muito sisudos. Nós temos a nossa reverência, às vezes, tolhe a nossa alegria. A gente acha que reverência e alegria estão distantes. Mas, pelo contrário, reverência e alegria deveriam caminhar juntos. Porque a reverência é uma atitude do seu coração. A reverência tem muito mais a ver com a sua atenção naquilo que Deus está fazendo na história do que
a qualquer outra coisa. Perceba, você pode ser uma pessoa irreverente ao passo de que você seja uma pessoa sisuda, séria. E a sua irreverência se revela no fato de que você não presta atenção àquilo que Deus está fazendo na sua história ou na história das pessoas que estão ao seu redor. Mas a gente faz uma associação de que a rigidez litúrgica é reverência. Nem sempre. Nem sempre. Rigidez litúrgica não significa reverência. Reverência é uma atitude de coração. E se você pega a etimologia da palavra reverência, tem a ver com prestar atenção. Ser reverente a alguém em uma conversa. Por exemplo, ser reverente em alguém dentro de uma conversa é você prestar atenção naquilo que a pessoa está falando. Por exemplo, nós estamos muitas vezes conectados demais, não é verdade? Nós somos conectados demais. Nós temos o WhatsApp, o celular não para de tocar. Qual é o seu sentimento quando você está falando algo importante para alguém e a pessoa está olhando para a tela de um celular? Essa pessoa tem reverência por aquilo que você está falando? Tem reverência por aquilo que você está falando? Imagine se você pagasse um psicólogo e ao invés dele ouvir você, ele ficasse no celular mandando mensagem para os amigos dele. Ou se você entrasse no consultório de um médico e ao invés dele te atender, ele tivesse atenção em outras coisas. Você acha que ele teria reverência por você? Pelo seu problema, pelo seu sofrimento. Então perceba, a reverência não está ligada a uma atitude sisuda, mas uma atitude que precede isso, que está além disso, que é o seu coração. Desta forma, a criatividade, ela também não é a maneira que a gente deve ser espalhafatoso. Nós não devemos negociar a reverência com talvez com a balbúrdia. Não é isso que eu estou falando. Mas a criatividade revela, sim, aquilo que Deus está fazendo no seu coração. A criatividade revela, sim, o seu entendimento da sua vocação. Veja só, quando eu falo de criatividade, eu estou falando do seguinte. Deus nos confiou o desenvolvimento da criação para que pudéssemos explorar as potências latentes entreadas pelo próprio Deus no mundo criado. É o que os neocalvinistas, que é a linha que nós trabalhamos na nossa comunidade, é que os neocalvinistas chamam de mandato cultural, baseado em Gênesis capítulo 1, 28 e em Gênesis capítulo 2, 17. Em ambos os textos, em Gênesis, Deus dá uma ordem expressa ao homem para ele dominar e ele cultivar toda a criação. E essa ideia de domínio e cultivo é a ideia de você aproveitar aquilo que Deus deu ao homem de presente na criação. E esse princípio se baseia na tarefa do quê? De trabalhar e desenvolver a cultura, visando a glória de Deus. Isso envolve a redenção cultural, a ciência, a arte e o intelecto. Para que o reino de Deus, que já está inaugurado na pessoa de Cristo Jesus, a vinda, a encarnação de Cristo Jesus, a morte de Cristo Jesus e a ressurreição de Cristo Jesus, inauguraram o reino de Deus no meio de nós. Ele não está plenamente estabelecido, mas ele já está presente. E hoje aqui nós tivemos uma demonstração da redenção da cultura. A tão amada viola caipira sendo instrumento para a adoração ao Senhor. Isso é redenção cultural. Mas não somente quando ela é usada dentro de um momento cultico, mas quando também ela é usada na cultura, fora dessas quatro paredes, para que a glória de Deus seja percebida.
E isso tem a ver com a cultura, e isso tem a ver com o seu chamado específico no lugar aonde você está. Então, perceba uma coisa que eu estou dizendo para você. Ser criativo significa assumir o seu chamado no lugar que você está, transformando a cultura para a glória de Deus. Está claro isso? O texto de Pedro nos dá, então, alguns vislumbres de como Deus fez isso na história. Lembrando que nós estamos trabalhando o mesmo tema, tanto domingo de manhã quanto domingo à noite. Então, eu vou dar uma solidificada teológica hoje pela manhã e a gente completa no domingo à noite. Então, se você não vier hoje pela noite, você vai precisar depois ouvir o nosso podcast ou acompanhar a gente nas redes sociais. Mas veja só, qual que é o primeiro ponto dessa transformação radical? A redenção é a restauração da nossa humanidade. Nós só somos humanos, de fato, em Cristo Jesus. Porque nós perdemos a nossa condição de humanidade no momento em que o homem faz a opção por viver distante de Deus no Jardim do Éden. Naquele momento histórico, toda a humanidade perdeu as suas características que transformavam essa humanidade, ou que mostravam essa humanidade como algo realmente, e agora serei redundante, humano. Veja o que o texto bíblico está dizendo. Verso de número 1. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu, Cristo, ok? Aquele que sofreu, não é você, mas aquele que sofreu, o Cristo, em seu corpo rompeu com o pecado. Perceba o que Pedro está fazendo aqui. Ele faz uma jogada dentro do primeiro versículo. A primeira linha, a primeira frase, o portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, é uma ação do Cristo. A terceira linha, que significa, pois aquele que sofreu o Cristo, em seu corpo rompeu com o pecado, é uma ação de Cristo. Ele está falando da ação redentiva de Cristo. E essa ação redentiva está emoldurada, né? Ou está alicerçada, ela está emoldurando, melhor dizendo, ela está emoldurando aquilo que nós deveríamos fazer. Armem-se também do mesmo pensamento. Então, a redenção redentiva de Cristo, a morte, a ressurreição, Ele pagando os nossos pecados naquela cruz, está emoldurando aquilo que nós precisamos fazer. Armem-se também vocês do mesmo pensamento. A ideia que está sendo carregada aqui é que a verdade do Evangelho é uma arma de defesa contra os poderes físicos e espirituais que atentam contra a nossa santificação. Você precisa se armar do Evangelho. O Evangelho precisa estar incrustado em você. Armem-se. Mas perceba, não é um movimento belicoso. A ideia de arme-se aqui é um movimento de defesa. Você vai perceber, no texto que nós lemos, o apóstolo Pedro vai dizer que aqueles que não estão imbuídos da mentalidade do reino de Deus, eles atentam contra vocês com insultos. Então ele está dizendo, armem-se, armem-se. Não ceda às pressões seculares. Armem-se do quê? Do Evangelho. Entendam o Evangelho. Compreendam a vontade de Deus. Da mesma forma, Pedro está chamando a atenção dos seus ouvintes para uma realidade que muitas vezes nós não nos atentamos. A cultura não é neutra. Nós achamos que na cultura secular existe neutralidade. Não é neutra. Tudo que está na cultura secular tem uma cosmovisão diferente daquilo que está nas Sagradas Escrituras. Mas qual é o problema? O problema é que muitas vezes nós não conseguimos identificar isso. Por quê? Porque o Evangelho não está incrustado em nós. Nós não estamos armados com o Evangelho. Veja, se a cultura secular te envolve,
Se os pensamentos seculares, diferentes daquilo que Deus coloca na sua palavra, são a fonte de inspiração para todas as decisões que você toma, você não está passando pela obra redentiva de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A obra redentiva de Cristo Jesus na cruz do Calvário tem uma condição. E qual é a condição? Mente transformada. Não uma condição de salvação, mas uma condição de transformação. Porque aquele que é fiel, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia do quê? Até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, Deus está fazendo algo na sua vida o tempo todo. Mas Ele vai completar isso. Então existe uma condição de transformação. E o texto bíblico nos está mostrando essa realidade. Mas uma das coisas que você precisa perder a sua inocência é de que a cultura é neutra. A cultura ao qual você está envolvida não é neutra. Ela tem uma cosmovisão concorrente. E qual é a cosmovisão concorrente? A cosmovisão concorrente à cosmovisão bíblica na nossa cultura é que tudo o que nós desejamos culturalmente é antropocêntrico. Ou seja, o homem está no centro de tudo. O homem está no centro de tudo. E se o homem está no centro de todas as coisas, Deus não pode estar lá também. Porque aquilo que Jesus fala sobre o dinheiro, que você não pode servir a dois senhores, ele se aplica muito mais, de maneira ampla, a tudo que nós vivemos. Não há como nós servirmos os nossos desejos do nosso coração e nós servimos a Deus ao mesmo tempo. Não há essa possibilidade. Não tem como você servir a dois senhores. Ou você vai amar a um, e Jesus vai dizer isso no Evangelho de Mateus, ou você vai amar alguém, ou você vai odiar o outro, você vai desprezar o outro. Ou seja, se você está servindo o seu coração, você está desprezando aquilo que Deus está fazendo em você. É isso. Existe, então, uma cosmovisão concorrente. A cosmovisão aonde você está no centro. Meus desejos, minhas vontades e minhas necessidades. Essa é a trindade diabólica, como diz Eugene Peterson, a trindade satânica. Os meus desejos, as minhas necessidades e as minhas santas vontades. Quando isso toma conta do seu coração, meu querido irmão e minha querida irmã, você está com um ídolo. A idolatria tomou conta de você. Porque não existe a possibilidade de você servir a dois senhores. Agora, perceba uma realidade. Pedro está dizendo, Pedro fala no versículo de número 1, que a obra redentiva de Cristo rompeu com o pecado. Não é isso que está na sua Bíblia? Se você está lendo a revista e atualizada, o termo aí é um termo um pouco mais brando. Ele deixou. Mas eu não gosto desse termo. Por quê? Porque não mostra a dramaticidade daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, por nós. O texto bíblico, ou a melhor tradução seria que Cristo, na cruz do Calvário, com a sua morte, com a sua ressurreição, ele rompe com o pecado. É aquilo que Paulo vai dizer que ele quebrou os grilhões. Aquilo que nos prendia, aquilo que nos escravizava, agora não existe mais poder em Cristo Jesus. Ele foi quebrado, ele foi rompido. A ideia é fazer cessar os efeitos. Uma das possibilidades de tradução é que, na cruz do Calvário, através da morte e ressurreição de Cristo Jesus, os efeitos do pecado cessaram na minha vida. Eu não sou mais escravo. Aquele que está em Cristo não tem desculpa para viver sob o jugo do pecado. Este, através do sacrifício de Cristo, ganha consciência e os seus olhos são despertados. Isso chama-se transformação. O Evangelho entra em você e você ganha consciência de que você estava errado. O Evangelho entra em você e você percebe que você precisa da graça de Deus. É aquilo que nós perdemos talvez a noção na nossa cultura,
Porque a nossa cultura é contrária ao pecado. É aquilo que nós chamamos de conversão. O Cristo ressuscitado encontra você na sua história. Transforma a sua vida. Ele rompe com os efeitos do pecado. Você estava cego, mas agora você vê. É isso que o apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, sente. Os olhos deles diante da grandeza de Cristo são descobertos. Então, aquele que desejava matar os discípulos, agora se junta aos discípulos. Perceberam a transformação radical? Aquele que desejava matar os discípulos, ele se junta aos discípulos. Por quê? Porque ele ganhou a consciência de quem é o Cristo ressuscitado. A mesma coisa acontece com Zaqueu. Lucas capítulo 19. Aquele que amava o dinheiro, aquele que tinha uma vida antropocêntrica, aquele que olhava para si mesmo, para os seus desejos, para as suas necessidades e para a sua vontade. Quando ele encontra o Cristo ressuscitado, quando ele encontra o verdadeiro Jesus na história dele, ele muda. Os efeitos do pecado não estão mais sobre a vida dele. Isso acontece com Jacó no Vale de Jaboque, quando ele encontra o Deus verdadeiro, quando ele encontra quando ele tem aquela teofania, aquela presença maravilhosa de Deus, e ele luta com o anjo. Deus olha para Jacó e diz: o seu nome não será mais Jacó. O seu nome a partir de agora vai ser o quê? Israel. Porque Jacó, a vida toda, ele lutou contra Deus. O nome dele era o quê? Enganador. Aquele que engana, aquele que rouba, aquele que mente. E a partir daquele momento, daquele encontro, os olhos de Jacó são desvendados, os efeitos do pecado cessam sobre a vida dele e ele tem um novo nome. Qual é o novo nome? Qual é o significado de Israel? Aquele que luta com Deus. Não é mais aquele que luta contra Deus. Talvez o grande problema da sua vida seja esse. Por isso que a sua vida está patinando. Você está lutando contra Deus. O seu nome ainda é Jacó. Você ainda vive na sua mentira. E talvez você precise, hoje, desesperadamente, desse encontro. Então perceba, o que Pedro está dizendo, Paulo é à noite, o que Pedro está dizendo é que a redenção é a restauração da nossa humanidade. E como isso se desenvolve? Porque a pergunta é, então, calma aí, mas como que isso vai para a nossa vida, para o nosso dia a dia, então? Verso de número 2. Para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Se você pegar isso, Pedro, ele tá escrevendo, e ele está escrevendo, ele é um bom judeu, ele está escrevendo como judeu. Então você precisa saber separar as linhas para você entender o que ele está dizendo aqui. Primeira linha, para que, no tempo que lhe resta, primeira frase. Se você fosse olhar no original. Segunda frase, não viva mais para satisfazer os seus maus desejos humanos. Terceira frase, mas sim para fazer a vontade de Deus. Você se torna o sim de Deus para as pessoas que estão à sua volta. É isso que Pedro está dizendo à igreja. Sabe como você se torna o sim de Deus para as pessoas que estão à sua volta? Quando você faz a vontade de Deus. Você sinaliza para as pessoas que você é o sim. Por isso que a regeneração restaura o quê? A nossa humanidade. Nós nos tornamos o sim de Deus. E veja, qual que é o desdobramento desse sim de Deus? Primeiro, tendo diligência e cuidado com o tempo. Veja, parece que Pedro está preocupado com uma coisa. Durante três momentos, nesse pequeno texto que nós lemos, Pedro vai falar sobre o tempo.
Versículo de número 2, no tempo que lhe resta. Versículo de número 3, no passado vocês gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. E mais tarde ele vai dizer que o tempo está chegando, o tempo, a hora. Qual é a maior dádiva que Deus nos deu? Depois da salvação em Cristo Jesus, é lógico. Qual a maior dádiva que Deus dá a você? Vamos, gente, vocês são mais inteligentes do que eu não preciso dizer isso, já disse isso várias vezes. Então, se vocês precisam de uma massagem no ego, eu vou dizer, vocês são mais inteligentes do que eu. Qual é a maior dádiva depois da salvação, depois da regeneração? A vida. E a vida se resume no quê? No tempo. Pedro está olhando para o tempo. O tempo que você tem. As oportunidades que Deus te dá. Olha, ele vai falar, não gaste mais o quê? Tempo. Você parou para pensar como que a gente gasta o tempo com coisas que não são frutíferas? Já parou para pensar? Quanto tempo você fica hoje na frente de um celular, besbilhotando a vida das pessoas alheias? E passando raiva, porque aquilo vai gerar uma certa inveja, né? Porque o que as pessoas postam nas redes sociais é o melhor do mundo, né? É o melhor do mundo. Você vai passar raiva, você vai olhar e falar, nossa, a pessoa viajou. Nossa, mas eu não viajei esse ano ainda. Mas, nossa, essa pessoa está tomando vinho. Nossa, mas eu não tomei vinho este ano ainda. Nossa, mas essa pessoa está na praia. Mas eu não fui na praia este ano ainda. Você começa a ficar com raiva. Você percebeu que você vai alimentando o ódio interno pela pessoa? E daí você começa a orar, Senhor, mata essa pessoa, pelo amor de Deus. Se você for crente, você vai fazer pelo menos essa oração de imprecação, segundo os salmos que nós temos nas Sagradas Escrituras. Né? Porque existe salmos de imprecação. Quando você está com raiva de alguém, ao invés de você cometer um ato, um desatino, você joga na quem? Na mão de Deus, que é o justo juiz. E o salmista faz isso várias e várias vezes. Basta você ler as Sagradas Escrituras. Mas perceba, nós estamos perdendo uma das dádivas que Deus nos deu porque nós somos maus mordomos, nós somos maus, nós não somos diligentes com aquilo que Deus nos dá. Tempo. Eu não estou dizendo que você deve se enfiar na igreja, porque também, às vezes, ficar enfiado na igreja é uma gastação de tempo inútil. Não é isso que eu estou dizendo para você. Então não pense de maneira errada. O que estou dizendo é que você tem um tempo para ser um bom pai e dar um bom testemunho como pai. Criar os seus filhos à luz das Sagradas Escrituras. O que eu estou dizendo para você é que você tem um bom tempo para ser o melhor marido ou a melhor esposa possível. O que eu estou dizendo para você, jovem, é que você tem tempo para estudar, para sonhar, para aprender e para se tornar excelente naquilo que você vai fazer para a glória de Deus. É isso que eu estou dizendo para você. Deus tem dado dádiva do tempo, então não desperdice isso com outra coisa. Não desperdice isso. Não desperdice isso com prazeres efêmeros, com coisas inúteis. Perceba, Pedro vai dizer, vocês gastavam tempo com aquilo que agrada os pagãos. Em outras traduções vai dizer, vocês gastavam tempo com aquilo que é inútil. Inútil. Não serve para absolutamente nada. Uma outra coisa que Pedro vai mostrar nessa regeneração, nessa transformação da nossa humanidade, é que nós desenvolvemos uma ética descentralizada do nosso eu. Veja o que ele está dizendo, olha só. Verso 3. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, nas orgias e farras e na idolatria repugnante. E Pedro, como um bom judeu, aprenda, o judeu, muitas vezes, ele coloca a causa no final. Ele coloca os efeitos anteriormente e a causa. Qual que é a causa da libertinagem, da sensualidade, das bebedeiras, das orgias e farras? Qual é a causa?
A idolatria repugnante. A idolatria repugnante me leva. O Tim Keller ele vai dizer o seguinte, no seu livro Falsos Deuses. Você se torna aquilo que você adora. Você se torna aquilo que você adora. Então, se você passa a adorar o dinheiro, você vai se tornar alguém? Alguém sovina. Um muquirana, mão de vaca. Se você adora o prazer sexual, você vai se tornar um libertino. Você se torna aquilo que você adora. Isso se espalha para todas as coisas. Mas perceba, a idolatria aqui se expressa de qual forma? A centralidade no seu prazer. Não é isso que a nossa cultura prega? O que a nossa cultura prega? Que você não deve manter um casamento quando você não está o quê? Quando você não está o quê? Porque a felicidade ou o prazer, o meu prazer é o meu ídolo. Então, a partir do momento que eu não tenho mais prazer naquilo, o que eu faço? Eu aperto o eject. Eu aperto o eject. E mando aquilo para fora. Isso acontece com casamento, isso acontece com vocação, isso acontece com tudo. Tudo. Tudo na nossa vida. A gente perde a noção. Agora perceba, uma outra coisa que Pedro vai dizer, ele vai dizer o seguinte: seja autêntico e não seja influenciado pelos outros. Construa uma autenticidade de vida. Agora veja, versículo 4. Eles acham estranho que vocês não se lançam com eles na mesma torrente de moralidade, por isso os insultam. Você não pode tornar-se alguém influenciado pela cultura secular. Ele está dizendo, olha, as pessoas vão te insultar, mas não se dobre. Não se dobre. Isso vai acontecer. Nós temos uma ética diferente. Nós temos uma ética diferente. Eu passei por algo muito engraçado esses dias. Eu preciso fazer um serviço em casa, e daí eu fui fazer a cotação dos preços. E fiz a cotação com vários prestadores de serviços. Com cristãos e não cristãos. O mais barato foi quem? O cristão, por incrível que pareça. Todo mundo votou no não cristão. Todo mundo. Tem gente crente nesse mundo. Não, tem gente que não se dobrou à cultura secular. E eu falei assim, mas caramba, o preço dele está muito barato. Eu fui perguntar. Falei, ô Zé, você vai perder dinheiro aqui, porque está muito barato esse negócio. Eu estava querendo ajudar o cara. Estava querendo ajudar. Falei, eu acho que está errado as contas aí. O cara olhou, refez as contas. Não, está certo. Eu perguntei, por quê? Ele falou, eu cobro o que é justo. Vocês entenderam? Eu cobro o que é justo. Eu vou pagar o material. Eu vou ganhar o meu dinheiro. E eu vou cobrar o que é justo. E eu vou cobrar o que é justo para a glória de Deus. A gente não consegue entender. Sabe por que a gente fica impressionado com essas coisas? Porque na cultura em qual nós estamos inseridos, a ideia é levar vantagem sobre tudo e sobre todos, até sobre os irmãos da fé. Essa é a nossa cultura. Esse é o jeito que a gente vive. E daí Pedro está dizendo, vocês como igreja de Deus, redimidos, humanos novamente,
conscientes da graça de Cristo Jesus, vocês não devem ser assim, vocês devem cobrar aquilo que é justo. É a revolução do mercado, gente, é a revolução que todo mundo queria, está nas Sagradas Escrituras. Uma outra coisa que Pedro vai dizer para a gente é o seguinte: não seja fatalista, nem pessimista, mas um esperançoso. Porque a gente tem essa ideia, né? Cá para nós aqui. Último domingo, as pessoas estavam tristes. Parecia que tinha morrido alguém da família. Meu Deus do céu. Eu falei, caramba. Se o pessoal ficar triste assim, quando eu morrer, eu vou ficar feliz, porque eu era um baita de um pastor amado, velho. Porque o pessoal estava triste. Teve uma hora aqui que eu estava pregando e as pessoas começaram a chorar. Eu pensei, sou eu pregando? Não, era o resultado das eleições. Eu falei, miserável. Mas veja só, olha o que o texto diz. Verso de número 7. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem essa oração. O texto bíblico nos fala de duas coisas aqui, dois princípios, que não me fazem me tornar um fatalista, nihilista, nem pessimista. Primeiro, eles estão sendo perseguidos, eles estão em uma dificuldade. Esse pessoal aqui que está recebendo essa carta do Pedro aqui, está mais lascado que a gente hoje. A condição deles era muito pior. Daí Paulo está dizendo o seguinte, Paulo é para a noite, agora é o Pedro. O Pedro está dizendo o seguinte, o Pedro está dizendo, olha, vocês têm que ser duas coisas, criteriosos, estejam alertas. Na tradução da revista atualizada está como? Quem está com a revista atualizada aí, gente? Criteriosos e sóbrios. Sóbrios. Então veja só. Criteriosos. Estar mentalmente saudável. Ter uma perspectiva correta dos fatos e de quem eu sou. É essa a ideia do texto aqui. Quem é uma pessoa criteriosa? É uma pessoa mentalmente saudável. O que é uma pessoa mentalmente saudável? É uma pessoa que tem a visão exata dos fatos e de quem ela é. Visão exata dos fatos. Diante de tudo que acontece na história, Deus é soberano. Visão exata dos fatos. Deus é soberano. Quem levanta os reis? Deus. Quem depõe os reis? Deus. Quem envia o inimigo? Deus. Antigo Testamento. Quem depõe os inimigos? Deus. Deus é soberano. Visão exata dos fatos. Ah, mas não é o que eu orei. Deus é soberano. Deus não responde a sua oração somente com sim, cara pálida. Deus responde a sua oração com não. Com não. E isso para tudo. Deus, estou orando por um emprego. Deus disse não. Estou orando por um namorado. Deus disse não. E às vezes, dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Por algumas coisas que Deus faz. Agora perceba, o texto bíblico não fala sobre só você ter uma visão certa dos fatos, de você mesmo. Porque um grande problema nosso, da nossa não saúde mental, é que nós temos uma visão distorcida de quem nós somos. Porque a nossa visão está linkada ao quê? Ao que a sociedade diz a respeito de nós. Mas o mais importante é o que Deus diz a respeito de você. E se você está em Cristo Jesus, deixa eu falar, se você está em Cristo Jesus, se você é alguém que passou pela regeneração, se você entendeu aquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário por você, só tem uma coisa que te define. Você, em Cristo Jesus, é um filho amado de Deus. Ponto. Não é o seu sucesso, não é a sua conta bancária, não são os seus diplomas na parede. Não é. Isso não define você. Isso define você secularmente. O que define a sua identidade, o que define a minha identidade é que eu sou um filho amado em Cristo Jesus.
Isso é uma visão exata de quem você é, uma visão saudável de quem você é. Deus é soberano e em Cristo Jesus eu sou amado. Deus é soberano e em Cristo Jesus eu sou amado. Tudo que está acontecendo na minha vida faz parte da soberania de Deus. E por em Cristo Jesus eu ser amado, tudo isso é expressão do quê? Do amor de Deus. Dá para você ter esperança com isso? Dá. Mas daí ele diz assim, ó, vocês precisam não só ter isso, vocês precisam ser sóbrios. A ideia de sóbrios aqui, calma. Exatamente essa. Calma. Sem histeria. Sem histeria. Calma. Você não é o dono do amanhã. O dono do amanhã é Deus. E por Deus ser o dono do amanhã, e por Ele ser soberano, e você ser um filho amado de Deus, você pode ter o quê? Calma. Ou, como o próprio Jesus diz, você precisa jogar o seu fardo sobre mim e descansar. Fica tranquilo. Eu estou no controle. Agora veja. Por último, assuma os custos dos relacionamentos. Para você experimentar a criatividade de Deus, você precisa ser regenerado pela ação redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E uma das coisas mais visíveis da redenção que você recebeu é o perdão. O C.S. Lewis ele vai dizer o seguinte, ele fala assim, ó, todo mundo, cristianismo puro e simples. Se você não leu, você deveria ler. Deveria ler. Todo mundo fala que gosta do discurso cristão. Até o momento que a gente chega no perdão. É. Verdade. Agora, veja o que o texto bíblico vai dizer. Verso de número 8. Se você está com a Bíblia, olha para ela aí e vê se ela está igual a minha. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Está assim aí? Ou está quase igual? Está quase igual se você tiver na revista atualizada. Sobretudo, amem-se sinceramente, amem-se profundamente, amem-se uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Como o amor sincero, como amar sinceramente uma pessoa? É a pergunta que o texto está levantando. Que é a ideia do sem cera, sem embromação. A ideia do sincero é essa. Sem embromação, sem ficar dando desculpinha. Como você ama alguém? O texto responde, perdoando. Eu era pastor lá em Campinas, e toda vez que eu ia falar sobre perdão, tinha uma irmãzinha no final do culto, uma igreja, imagine só, uma igreja de 1.800 membros. A gente falava de perdão o tempo todo lá, porque para ter 1.800 membros tem que falar de perdão o tempo todo. E daí, pregava, tinha o tema perdão, ela ficava na porta. Diferente daqui, a gente não vai na porta cumprimentar as pessoas. Ela ficava na porta. Chegava na porta, ela falava assim, pastor, que palavra. Olha, esse negócio de perdão é forte, hein? Eu falava, eu perdoo, mas não esqueço. Jesus de Nazaré. Bom, deixa eu te falar uma coisa. A ideia de perdão aqui é exatamente essa. Perdoar é você assumir o custo. Perdoar é a pessoa ter um cheque especial na sua conta infinito. A pessoa nunca está no vermelho. Por quê? Porque foi assim que Jesus fez por nós.
nós não estamos no vermelho na conta de Deus. Porque a Bíblia vai dizer o seguinte, que através do sacrifício de Cristo Jesus, do amor com que Ele nos amou, nós experimentamos este amor. E por este amor, nos constranger, nos redimir, nos restaurar, apesar dos erros que nós cometemos, ao invés de você ficar com a conta negativa, você é o quê? Perdoado. Perdoado. E quando você pede perdão para Deus, a Bíblia afirma, fala que Ele lança as suas ofensas no abismo do esquecimento. A Bíblia afirma que Jesus, para nos dar perdão, Ele assumiu os nossos erros, as nossas ofensas. Ele assumiu e levou essa culpa para a cruz. Como você ama as pessoas que estão à sua volta? Como que você ama? Assumindo os erros delas, colocando na conta do cheque especial, que não fica no vermelho, não tem juros, ela fica positiva com você, e o seu exercício é lançar no abismo do esquecimento. Porque da mesma forma que Deus te amou em Cristo, você deve amar quem? Vamos? Quem que você deve amar? A você mesmo. A você mesmo. Você pensou que eu ia falar isso. Não. Você deve amar quem? O próximo. Você deve amar o próximo. Nós só seremos uma igreja criativa, banhada pela criatividade, quando nós amarmos o próximo e nos tornarmos tolerantes com eles. Porque veja o que o texto bíblico vai dizer. Você precisa, sejam o quê? Mutuamente o quê? Hospitaleiros. Qual que é o princípio da hospitalidade? Qual que é o princípio da hospitalidade? Generosidade. Se eu vou ser hospitaleiro com alguém, eu serei o quê? Generoso. Generoso. Como vocês sabem, eu viajei muito no tempo que eu trabalhei na APECOM, na Agência Presbiteriana de Comunicação e Evangelização. Trabalhei muito tempo lá, viajei muito pelo Brasil, pregando, ensinando, falando com as pessoas sobre evangelismo e tudo mais. E muitas vezes eu ficava na casa dos irmãos. Algumas casas tinham um quarto de hóspede, outras não. Em algumas casas que eu fiquei, principalmente na parte norte do nosso país, norte e nordeste, chegava lá, ô pastor, tudo bem, tal, não sei o quê, fica à vontade, casa é sua, tal. Hora de dormir. Eu já pensei, vou dormir no sofá. Sofá. A pessoa falava assim, pastor, minha cama. Eu ficava constrangido. Não, meu irmão. Não, durmo no sofá. O sofá tá bom aqui. Tá bom. Não, pastor. Minha cama. Qual é o princípio? Generosidade. Eu vou dar para o outro o que eu tenho do quê? De melhor. Sabe qual é o problema dos nossos relacionamentos? Que não são nada criativos. Nós damos sobra para os outros. Sabe qual que é o seu problema como pai? Você dá sobra para o seu filho. Sabe qual que é o seu problema como marido e esposa? Você dá sobra para o outro. Sabe qual que é o seu problema como amigo? Você é um péssimo amigo, um péssimo amigo.
Você dá sobra para os outros. Sabe por que a gente não vive relacionamentos contagiantes e criativos? Porque nós damos sobras. Sobras. É o tempo que me sobra. Sabe por que a nossa igreja não avança mais? Porque nós damos sobra para os ministérios da igreja. Eu vou ver se eu tenho tempo na minha agenda. Gente. Eu tinha mais coisa para falar, mas eu acho que eu já passei do tempo. Eu queria convidar você a fechar seus olhos, a abaixar sua cabeça e a orar comigo. Pai, nós somos o teu povo, nós estamos reunidos na tua presença. Nós experimentamos da tua palavra, que é poderosa, que transforma, que vem ao encontro do nosso coração, que nos redime. Nós somos amados em Cristo Jesus e fomos transformados em Cristo Jesus. Porque o teu evangelho transforma tudo e a todos. Nós queremos te pedir perdão, Senhor. Porque nós damos sobras. Nós não somos generosos. Nós damos o que sobra às pessoas, aos nossos filhos, aos nossos amigos. Nós damos a sobra do nosso tempo ao ministério na igreja. E isso só revela uma coisa, Deus. Nós não amamos ao Senhor como o Senhor nos ama. Nós pedimos a transformação do Teu Santo Espírito, então, Pai. Nós precisamos da transformação do Teu Santo Espírito. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos orar e receber a bênção. Pai, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez no nosso meio, Deus, nessa manhã. O Senhor foi gracioso demais. A sua bondade, ó Deus, a alegria do nosso culto, a presença do Teu Santo Espírito, a presença poderosa do Cristo ressuscitado no nosso meio. Nós queremos Te louvar, ó Senhor. Nós queremos Te adorar por isso, Pai. Louvado seja o nome do Senhor, ó Deus. Que o Senhor continue a aquecer o nosso coração. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.